Boa noite! 2 de outubro, 7h14, 19h14 da noite. Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi a semana? A semana tá acabando, hein? Hoje é quinta-feira, como passa rápido. Meu Deus. Bom, primeiro, primeiro recado. Minha esposa falou que eu tenho que falar mais alto nos vídeos. Segundo recado, ela falou que eu tenho que falar mais rápido. Ela falou que eu tô muito assim, devagar, com pausas. E ela não tá tendo paciência para me ver, para me ouvir. Então vamos lá. Hoje eu quero conversar com você sobre 4 coisas que eu fiz na minha vida e pelas quais eu sou muito, mas muito grato mesmo. E a ideia inicial é não colocar em ordem de importância. Então vamos começar, que como diz a minha esposa novamente, para de enrolar, Marcos, fala logo. A primeira delas é sobre a minha carreira profissional. Um dia desses eu estava conversando com ela, com a minha esposa, sobre as empresas pelas quais nós dois passamos, né? Até chegar ao nosso momento atual. E eu percebi que em todas elas eu fui promovido. É isso mesmo. Em todas elas eu fui promovido. E refletindo depois sobre esses acontecimentos, eu cheguei à conclusão de que o segredo foi eu ter entregado sempre a mais do que era me pedido. Então eu sempre ficava depois do horário, quando era possível para mim e quando era necessário para a empresa. Eu colocava-me sempre à disposição para ajudar os colegas de trabalho. Eu treinava e ensinava o que eu sabia aos novos colaboradores que chegavam. Então, eu sempre fui o Severino das empresas onde eu trabalhei. E essa característica, ela me proporcionou mais conhecimento. Eu pude vasculhar algumas áreas, alguns departamentos diferentes. Experiência, obviamente, porque como eu também encabeçava ali o treinamento dos novos funcionários, então eu precisava ter uma experiência um pouquinho superior àqueles que estavam chegando para eu poder passar o treinamento. E, obviamente, então, a confiança dos meus superiores. E a ponto, é claro, de receber uma promoção. Então, para você que está começando agora, e eu sei que é difícil a gente conseguir, dentro desse mundo corporativo, a gente encaixar algumas coisas que eu fiz aqui. Porque hoje eu tô com 48, né? Então eu comecei a trabalhar com 17. As coisas há 30 anos atrás eram muito diferentes do que é hoje. Então eu tenho certeza que algumas coisas aqui elas ficam complicadas de você colocar em prática. Mas eu acho que o ponto principal e que eu sempre vejo alguns empresários, empreendedores falarem e até muitas pessoas aqui no YouTube falando sobre produtividade, carreira, é você entregar além do que você foi contratado. Eu acho que a entrega é fundamental. Vai fazer com que você mostre que você é uma pessoa competente, mostre que você é uma pessoa disposta e a partir daí é a promoção que vem. Segunda experiência positiva foi ter entrado na academia. Eu já contei para vocês aqui, mas eu vou contar essa passagem rapidinho. Pode ser que você seja a primeira vez que esteja me vendo. Eu entrei na academia por 2 incentivos. O primeiro incentivo foi a minha dor na lombar. Mas não era uma qualquer dor na lombar. Era uma dor na lombar que me impossibilitava de brincar com os meus filhos sentados no chão. E quem tem filho sabe que quando a criança é bebê, pequena, que engatinha e tal, a brincadeira ela é sentada no chão, né? Porque você fica mais próximo, você fica na mesma altura, a criança se sente à vontade. Quando ela vem correndo ali engatinhando, você já está agachada, ela vem no teu colo. Então, a criança e você mesmo, vocês gostam de brincar no chão. E por conta dessa dor na lombar, eu falei, cara, eu preciso resolver isso. E a forma com que eu encontrei foi fortalecendo, né? E a segunda coisa é o incentivo da minha esposa. A minha esposa, ela sempre treinou, ela sempre gostou de esporte, fez natação, fez vôlei, fez handball. Olha, ela fez de tudo aí de esporte. E, por exemplo, e academia, claro, natação e academia ela faz até hoje. Então ela já deve treinar aí há uns 40 anos. Ih, caramba, entreguei a idade da minha esposa, ela vai me matar.
Mas a academia, ela me ajuda muito em vários aspectos. Então, primeiro, na parte física, que eu já comentei, eu deixei de ter dor na lombar, não tenho mais dor na lombar. E ajuda muito na disposição do dia a dia, né? Então, para você, eu, por exemplo, tentei treinar em alguns horários diferentes e eu me adaptei no período da manhã. Porque eu treino de manhã, chego em casa, já tomo banho, tomo meu café e aí eu já tô pronto, tô no pique para fazer as tarefas do dia. Então, para mim, foi de manhã. Agora, uma coisa que eu não esperava e que me ajuda demais a academia é a parte mental, é a parte psicológica. Sabe o que acontece? Quando você está lá na academia, você está fazendo o seu treino, o seu treinador, o professor fala, ó, faz aí 3 séries de 12. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo no meu caso. Hoje eu fiz supino. E aí o meu professor lá, ele falou o seguinte, falou, ó, você vai começar com esse peso aqui, mais leve, você vai fazer 12 repetições. Na próxima, você vai colocar 5 quilos de cada lado, você vai fazer 10 repetições. Depois você vai colocar mais 5, você vai fazer 8. Depois você vai por mais 5, você vai fazer 6. Então o que eu quero dizer com isso? Você, a todo momento, você está se desafiando lá na academia. A todo momento você está querendo provar que você pode. E esse esforço que você faz na academia, ele transfere também para o seu dia a dia. Então você tem um objetivo lá, você rala, você fica competitivo, você fala, não, eu preciso fazer, eu preciso treinar, eu preciso me provar, eu preciso me desafiar, eu preciso conseguir. E essa confiança e essa perseverança que eu tenho nos treinos, eu trago também aqui para as atividades do dia a dia. E aí eu brigo e até eu conseguir chegar no meu objetivo que eu me proponho a realizar. Então a academia, ela me mantenha preparado para a batalha. Ela me ajuda, ela me condiciona, não só no físico como na mente. Então, para mim, academia, segundo ponto positivo que eu quero comentar com vocês. Nossa, coloquei a mão na frente, né, do rosto aqui da câmera. A terceira que eu quero comentar, que eu quero conversar com você, é sobre a criação de conteúdo. Vocês perceberam aqui, eu já tô no vídeo, eu acho que 34, deixa eu rever aqui rapidinho, 36. Eu já tô no vídeo 36, já é o 36º vídeo do meu desafio de 100 vídeos em 100 dias. Ou seja, eu tô no 36º. E vocês já perceberam aqui que eu não tô vendendo nada, eu não estou divulgando nada, eu não estou fazendo publi para ninguém. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou documentando a minha jornada. E por que eu escolhi, então, documentar a jornada criando conteúdo? Ou me tornando um youtuber. Me tornando um youtuber. Porque quando você faz isso, você se compromete não só com você mesmo, mas você se compromete com as outras pessoas. Então, aquelas pessoas que viram meu vídeo e que assistiram o vídeo dos 100 vídeos em 100 dias, ela sabe que eu me comprometi com ela. E agora, você que está vindo pela primeira vez, eu me comprometo com você a fazer 100 vídeos em 100 dias. Só que esses 100 vídeos em 100 dias não é simplesmente eu ligar a câmera e sair falando no microfone. Tem algumas atividades que antecedem esse momento aqui. Então, o que acontece? Criar conteúdo me força a ler, escrever e gravar todos os dias. E fazer essas atividades todos os dias tem sido uma grata surpresa para mim. Por quê? Como eu me condicionei a fazer isso, eu preciso estar atento a todos os detalhes. Eu preciso estar atento às conversas, eu preciso estar atento aos meus sentimentos em relação ao que as pessoas falam, em relação às notícias que eu vejo na internet, em relação ao que eu conversei com um determinado cliente, ou colaborador, ou funcionário, ou colaboradora, funcionário, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos, ou seja, ele me deixa atento a tudo. Por quê? Porque qualquer detalhe, qualquer momento, pode ser um conteúdo para eu vir aqui falar com você no vídeo. E aí, quando você faz esse exercício... Desculpa, eu tô um pouco ruim da garganta aqui, minha garganta não tá ajudando. Então, quando você faz esse exercício de prestar atenção, ficar atento o tempo inteiro, você começa a prestar mais atenção na própria vida.
Então eu começo a prestar mais atenção na minha vida, que é algo que eu nunca fiz. Eu sempre fui fazendo as coisas que tinha que fazer, mas eu nunca parava para pensar e prestar atenção em todos os detalhes das passagens que acontecia comigo no dia a dia. E qual é a vantagem disso para mim? Estando sempre atento, eu tendo a errar menos. Estando sempre atento, eu consigo ter mais repertório para resolver os problemas. Problemas esses que com certeza surgirão ao longo dessa jornada, surgirão no caminho da minha vida, né? E essa experiência ela está sendo incrível, porque eu já sinto que eu consigo resolver problemas de maneiras diferentes, ou quando o problema surge, eu tenho 2 ou 3 opções que eu nas mãos e que eu posso usá-las para resolver. E isso é maravilhoso. O problema é quando você só tem uma, porque você não tem a vivência, a experiência e o estudo. Você simplesmente nem consegue anteceder que pode ser que aconteça algo. Então isso, ler, escrever e gravar todos os dias está me fazendo muito bem, mas muito bem. E por fim, eu vou falar aqui, na verdade, eu disse lá no começo que eu não ia colocar em ordem de importância, né? Mas eu fiz aqui o roteirinho, agora eu estou conversando com você, e esse aqui sim é o mais importante. Por fim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi casar e constituir uma família. E por que eu falo isso para vocês? Bom, quando você é solteiro, parece que você meio que... Opa! Caramba, eu coloquei no mudo, né? Eu ainda coloquei no mudo aqui sem querer. Então eu vou voltar um pouquinho aqui. Então, por fim, eu falei que eu não ia colocar em ordem de grandeza, mas eu vou colocar assim. Casar e constituir família foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A melhor. Por que eu falo isso? Porque quando eu era solteiro, eu me arriscava muito mais. Mas eu errava muito mais também. E às vezes as consequências eram consequências graves, não era, né, pouca coisa não. E aí o que acontece? Quando você casa e constitui uma família, você fica muito mais responsável. Você arrisca algumas coisas, porque muda a forma de arriscar, muda o que você tem que arriscar. Mas você pensa 2 vezes, você planeja 3 vezes, você organiza 4 vezes, ou seja, você fica muito mais responsável. E eu ainda tive a sorte e a competência de encontrar a esposa certa. E eu não digo de encontrar uma esposa, não. Eu encontrei a esposa. Ela dá conta de tudo, de todas as coisas que nós precisamos fazer. Ela cuida da casa, ela ela cuida dos filhos, ela cuida do marido, ela cuida das nossas 2 empresas. Ela ainda tem dotes, ela tem alguns dons. Ela tem o dom de ser guia turística, organiza uma viagem como ninguém. Ela tem o dom de personal stylist. Às vezes eu me visto, ela fala, Marcos, sei não, isso aí, hein? Muda tal peça que vai melhorar. Ela tem os dons de designer de interiores. Então ela bate o olho em alguma coisa, ela fala, olha, precisamos mudar a decoração aqui. Precisamos mexer ali. Nossa, fui na casa da fulana e se ela fizer tal coisa, ou a decoração, a casa vai ficar maravilhosa. E por fim, ela tem os dons de corretora de imóveis. Porque o que ela gosta de casa, de decoração e de planta de apartamento, de casa, é um negócio absurdo. Além disso, eu não posso deixar de dizer, ela é a mulher mais bonita do baile. E é a mais legal do mundo. Isso eu também posso afirmar. Bom, o que mais que eu posso falar dela? Já sei. Para completar, ela ainda tem um ótimo gosto para escolher marido. É o pacote completo essa esposa. Oh, meu Deus do céu. E aí, você já percebe, a minha esposa e os meus filhos, eles são a base de qualquer escolha que eu fiz ontem, faço hoje e que eu vou fazer amanhã. É claro, para mim, eu sou a pessoa mais importante do mundo. Então, eu, em primeiro lugar, me amo.
E com certeza algumas coisas que eu faço, elas são baseadas nisso. Eu tenho minhas crenças e meus valores. Eu não vou infringi-las por qualquer outra coisa. Agora, quando você tem uma base sólida como uma esposa e os filhos que eu tenho, aí você começa a ter mais facilidade para vencer na vida. E assim eu finalizo o vídeo de hoje. Obrigado e até amanhã.